Olá, torcida tricolor. Boa noite. Pausa para a data da Copa do Mundo, né? De seleções que está acontecendo. Vários jogos surpreendentes. Tá bom? Depois traz um vídeo aí falando de quais os times que estão surpreendendo, né? Nossa, olha que Copa do Mundo é Copa do Mundo, viu? Prega surpresa. Bom, pessoal, bora falar aqui algumas notícias do Fluminense, né? Para essa noite, tá bom? Quem fica e quem deve ser vendido no Fluminense. Veja resultados, eu te digo tudo isso logo mais, quem deve sair no Fluminense logo depois da vinheta. Pois é, turma, pausa para a Copa do Mundo, né? Que está acontecendo a todo vapor, times aí surpreendendo, tá bom? Com os grandes seleções que já foram campeões mundiais, mas futebol é assim, prega surpresa, tá bom? Então vamos falar aqui das notícias do Flusão. O Fluminense acerta uma transferência na pausa da Copa do Mundo. Será quem foi que saiu? O resultado mais contundente envolve João Paulo Freitas, tá certo? Veja bem, o zagueiro argentino recebeu 74% dos votos favoráveis à venda e foi o atleta com maior índice entre os avaliados. Isso aqui foi uma pesquisa que foi feita. Contratado nesta temporada, aliás, na temporada anterior, ele alternou bons momentos e atuações irregulares, já que desperta interesse no mercado e pode render o retorno financeiro para o Flusão. Outro nome que dividiu opiniões foi Kevin Serna, né, o colombiano, recebeu 57% dos votos pela venda, depois de ter sido a ponta com mais gols do futebol do Brasil, né? E também perdeu muito espaço em 2026, ainda busca se adaptar ao modelo tático do Zubeldia. Já o Facundo Bernal, que é o nosso volante, protagonizou uma enquete mais equilibrada. O volante uruguaio teve 41% dos votos pela saída e 59% pela permanência, após começar um ano em alta e perder espaço depois de uma lesão. O jogador segue valorizado e aparece entre os atletas mais observados no clube exterior. Agora, se houve dúvidas em casos Martinelli e Hércules, praticamente qualquer discussão. Apenas 13% dos torcedores votaram pela venda de Martinelli, enquanto o Hércules somente 6%. Ou seja, os torcedores do Fluminense não querem nem que Hércules e nem Martinelli seja vendido nessa janela de transferência. Foi isso que eu observei nessa pesquisa, tá bom? Agora, quando o mês de julho chegar, é claro que vai ter sondagens para os nossos atletas, com certeza, Martinelli, e da qual eu citei aí os nossos zagueiros. Agora, espero que o Fluminense faça uma venda, que seja uma venda para ter bastante dinheiro. Não vai vender por bagatela não, né? Falar em venda também, recentemente saiu o Wagner, né, pessoal da base do Fluminense, saiu para um clube também lá da Europa, tá bom? Aí o Fluminense vai ter 10% dos seus valores econômicos, tá bom? Bom, e o JK? O JK também já teve respaldado, expressou somente 10% dos torcedores aceitaram sua saída. Eu vou falar aqui a minha opinião. JK, nessa temporada, ele ficaria no Fluminense. Aí, no andamento das suas atuações diante das competições que irão de vir, então ele vai despertar interesse de outros clubes, né? E o Hulk, nosso principal reforço agora na janela de transferência, né, vai estrear. Será que vai ter o jogo um amistoso mesmo? Será que vai ter mesmo, pessoal? Ou vai deixar mesmo para quando retornar da Copa do Mundo? Canóbio também fez também, que está servindo a seleção do Uruguai, falando em seleção do Uruguai, e empatou só com Cabo Verde, né, pessoal? E um dos gols foi do Canóbio nessa partida. Titular frequente convocado pela Copa do Mundo, atacante atravessa o momento de valorização, mas a maioria dos tricolores prefere vê-lo permanecendo nas Laranjeiras. Tá bom, pessoal? É isso. Então, o elenco tricolor ele está sendo sondado. Agora, a avaliação dos torcedores estão dizendo que alguns devem sair, né, para vir outros nomes de mais reforço, nomes com mais de staff mesmo, de grandes jogadores, tá bom? Sabemos que estão aí, a gente também não pode desacreditar, mas também os que poderão ver, isso tem que ser um nome mesmo bem qualificado para nossa zaga, que a gente precisa muito
reforçar nossa zaga e também um meia de ligação também parecido com a Costa, tá bom? E também um outro centroavante. Então o elenco tricolor segue de férias, né? Devido à Copa do Mundo. Vamos ver como é que vai voltar durante as partidas depois da Copa do Mundo, né? Muita coisa tem que ser revelada, tem muita coisa tem que ser dita, muita coisa tem que ser buscada para o nosso melhor elenco se voltar ao que era o elenco entrosado, tá bom? Mudanças terão que ser feitas e aí uma postura diferente do Fluminense para depois da Copa do Mundo. Com certeza, mudanças para sempre estar alavancando mais vitórias, tá certo? Atuando bem e buscando sempre o melhor espaço entre os melhores, tá certo? Competições mata-mata, o Fluminense tem que estar sempre avançando para chegar ao seu objetivo final, para ser campeão. É isso que eu penso. Então, o que eu coloquei aí na agorinha foi a avaliação dos torcedores em relação aos jogadores que podem ficar e que podem sair, tá bom? Se você gostou do vídeo, dá o like, compartilhe, faça seu comentário, tá certo? E o que é mais importante, faça a sua inscrição. Saudações tricolores, boa noite.